Ok, vamos lá, tomara que dê certo. Então, técnicas para a gente poder aprender inglês mais rapidamente, tá bom? Para a turma que está entrando agora, sejam muito bem-vindos. Como é que funciona a brincadeira? A melhor forma de você aprender inglês é falar. Falar, 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 ouvir, 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 falar, falar, falar. Então, durante a nossa aula, a gente vai falar e ouvir e falar bastante, ok? A segunda forma mais importante para você aprender inglês é criar frases baseadas nas coisas que você gosta. Então, pegar as tuas frases do dia a dia, as coisas que você manda, as coisas que você elabora e traduzir tudo para o inglês. A terceira forma é ter uma lista de vocabulário. Essa lista de vocabulário, você vai anotar todas as palavras que você usa durante as suas aulas e aí você vai conseguindo explicar elas. A quarta melhor forma é você sempre explicar as traduções das palavras, não utilizando as palavras. Por exemplo, fan significa ventilador. Não. A ideia é explicar como se você fosse o professor. Fan é um troço que gira, que você pluga na tomada. Fan é um troço que tem no teto, que você liga e ele deixa tudo mais fresquinho. E aí, no final, você pode colocar a tradução, que é ventilador, ok? Então, sempre explicar para os outros, ou para o teu bichinho de pelúcia, ou até mesmo para o teu, sei lá, para a parede, o que você está aprendendo, ok? Eu vou trazer para vocês aqui as técnicas de aprendizagem acelerada do Brian Tracy e de Colin Rose, tá bom? Então, nesse livro aqui, eu posso passar para quem quiser, vou deixar lá no grupo. Quem quiser, quem achar justo, beleza, vamos lá, vamos começar. Então, a gente guarda 20% do que a gente lê, 30% do que a gente escuta, 40% do que a gente vê, 50% do que a gente fala, 60% do que a gente faz e 90% do que a gente vê, escuta, fala e faz, ok? Então, como é que a gente pode criar um estilo de aprendizagem que a gente vê, escuta, fala e também faz, tá bom? Responda essa pergunta, pause o vídeo, responda essa pergunta e aí você vai começar a entender como é que funciona a brincadeira. Então, aqui ele diz, por exemplo, como contar em japonês. Mas, enfim, qual que é o teu sentido preferido? Então, por exemplo, quando você soletra uma palavra, você tenta visualizar, você tenta falar, você escreve. Então, tudo isso vai dizer se você é visual, auditivo ou físico. Por exemplo, quando você está se concentrando, você se distrai com a bagunça, você se distrai com barulho, você se distrai com movimento ou sentimentos físicos, tipo fome, sono e tudo mais. Tudo isso vai dizer qual que é a tua forma de aprendizagem preferida. Qual que é a ideia? Se você é uma pessoa mais de audição, você tem que escutar e falar, escutar e falar, escutar e falar. Se você é uma pessoa mais visual, você tem que ver, você tem que manipular, você tem que usar o teu corpo. Se você é uma pessoa mais física, você tem que anotar, você tem que organizar as coisas, colocar uma coisa em cada lugar, tá bom? Igual a criança quando ela está brincando, tá bom? Então tem que ver qual que é a tua forma preferida de aprender. Independente disso, tem que utilizar todos os sentidos para aprender, tá bom? Aqui a gente tem um mapa de aprendizagem para que você entenda, tá? Então, por exemplo, criando o seu próprio futuro na era de informação. Não adianta. A tua capacidade de aprender coisas novas vai definir se você vai ter dinheiro, vai ter sucesso e tudo mais. Até mesmo um relacionamento. Se você não tiver capacidade de conseguir entender como o teu parceiro funciona, quais são os gostos e desgostos e qual que é a evolução desse parceiro ao longo do tempo, infelizmente você vai ficar para trás. Mesma coisa com dinheiro, mesma coisa com empresas, até mesmo com a nossa família. Eu trabalho com constelação familiar sistêmica também, online e presencial, e a gente percebe que as pessoas que têm maior dificuldade de aprendizado são as pessoas que mais têm traumas, que mais têm desconfortos, que mais brigam, que mais têm relacionamentos destrutivos, porque não têm capacidade de aprender uma coisa nova, ou não querem, enfim. Todo mundo pode aprender, só tem que achar como fazer isso, tá bom? Então esse é um mapa mental que diz, é força de mente, não força de muque. É aprendizagem continuada, é reproduzir o que as pessoas de sucesso fazem. E aprendizagem acelerada significa ganhar dinheiro acelerado, ok? E aí todas as suas ramificações, tá bom? Esse outro mapa mental, ele fala aqui sobre o teu gênio potencial. Então, qual que é o teu gênio potencial? Qual que é o teu limite? Quanto que você pode aprender? Ele diz que a gente tem a aprendizagem informal, que é a natural, com discussão, perguntas, tentativa e erro, diversão, brincar, cooperação, entusiasmo, tá bom? E a gente tem a aprendizagem acelerada, que é uma coisa, são técnicas que fazem com que você diminua o seu estresse e junta tanto o lado direito quanto o esquerdo do cérebro, que é o racional, o linear, e o irracional, a parte mais emocional. Isso vai utilizar a parte física, lógica, linguística, visual, espacial, a parte intrapersonal, ou seja, a tua motivação intrínseca, a parte interpersonal, que é você estando em contato com outras pessoas que estão fazendo aquilo também, e a parte musical,
tá bom? E aí nós temos a parte de aprendizagem formal, que aí você tem a aprendizagem através de livros, através de palestras, treinar em salas, a pressão, fazer devagar e tudo mais, ok? Então, qual que é os 6 passos da aprendizagem acelerada para o sucesso? Primeiro, crie uma mente de recurso. O que é criar uma mente de recurso? Cara, a pior coisa que você pode fazer é sentar para estudar. Você não pode fazer isso. Você até pode, mas vai ser horrível. Primeira coisa que você faz é preparar a tua cabeça, preparar teu corpo, preparar teu ambiente para estudar. Ah, John, mas é difícil. Ó, eu não tô aqui para dizer né, se é difícil ou não é difícil. Tô dizendo qual que é a melhor forma de estudar, comprovadamente, cientificamente, ponto final, tá bom? Não precisa acreditar no que eu tô falando. Faça e aí depois você vem me dizer se deu certo ou não, ok? Você fica à vontade para usar tudo isso ou não usar nada. O que interessa eu tô aqui para dar resultado, eu tô aqui para fazer as coisas acontecer. Infelizmente, nem tudo depende de mim. Tem coisas que dependem de vocês. Então, o que é criar uma mente de recurso? Respiração profunda, estar relaxado, confiante, ter uma visão, uma visualização de sucesso, fazer intervalos regulares, igual a gente faz na aula. A cada 30 minutos de aula, eu dou uma descontraída, eu paro, eu mudo de assunto. Tem que ter claro quais são os benefícios, quanto que você vai ganhar com aquilo, e também entender que você vai ter que acelerar a tua aprendizagem e você vai ter que lidar com a mudança. Como é que a gente faz isso? Anotar quais são os nossos objetivos no caderno e pode traduzir tudo para o inglês. A gente pode anotar exatamente o que a gente quer ganhar com a aula ou até falar tudo que a gente quer ganhar com a aula. A gente pode fazer um alongamento, um relaxamento, uma meditação de 5 a 10 minutos antes de estudar. Eu mesmo utilizo a técnica Pomodoro, que é a cada 25 minutos de trabalho de estudo, 3 a 5 minutos de descanso, tá bom? Essa é uma técnica de tempo a que mais tem comprovação científica que funciona. Então, se quiser, você pode tocar o estudo 2, 3, 4 horas, se encher de café, cafeína, cheirar, enfim. Mas você também pode fazer a técnica Pomodoro e funciona até melhor, porque é de graça e não precisa ingerir nenhuma substância, tá bom? Então, primeiro, cria uma mente de recursos. Segundo, a tua entrada de informação tem que ser multissensorial. Não é só ver, não é só falar e escutar, não é só escrever. Então, você tem que ver a imagem grande, tem que anotar o que você sabe. São pequenos passos, tá? Pequenos passos. Defina o que você precisa aprender naquele momento. Visual. Utilize um mapa de aprendizagem igual esse que tem aqui. Utilize um diagrama. Utilize uma visualização. Utilize um quadro que você pode anotar as coisas, ok? O auditivo. Grava, escuta, fala, grava, escuta, fala, ok? Leia em voz alta, faça uma explicação, um resumo daquilo. E a física faça cartõezinhos, use objetos, escreva as coisas no ar, tá bom? Sublinhe as coisas, faça movimentos, use o teu corpo, escreva no teu corpo, enfim, tá bom? Essa é a parte física. Então, primeiro, crie uma mente de recurso. Segundo, tenha uma entrada de informação que seja multissensorial. Terceiro, tem que explorar com as 7 inteligências, ou seja, coloque nas suas próprias palavras, discuta isso com uma pessoa, faça um ranking de quais são os tópicos principais, faça uma organização ali das suas cartinhas, do seu caderno, faça um modelo daquilo, faça uma rima, um rap, uma música daquilo, ou faça um mapa mental, igual tem isso aqui, tá bom? 4, tem que memorizar os elementos principais. Por exemplo, recriar as suas anotações de memória, produzir mapas de aprendizagem, você mesmo produzir, utilizar o ciclo de revisão, que é a técnica de memória espaçada, que você estuda, aí você retoma aquilo depois de 1 hora, retoma aquilo depois de um dia, retoma aquilo depois de uma semana, retoma aquilo depois de um mês, tá? Se você fizer isso, é comprovado cientificamente que você vai ter 400% de retorno, de melhoria em cima daquilo que você está estudando, tá bom? Então, é muito importante. Professor, eu leio, não consigo decorar. Bom, você não consegue decorar porque a tua cabeça está dizendo que aquilo não é importante. Por isso que é importante criar a mente de recurso, entender o porquê que você está fazendo aquilo, anotar uma lista de objetivos, estar relaxados. Por isso que é importante você tomar aquilo por vários sentidos, que é auditivo, visual e o kinestésico. E por isso que é importante você utilizar todas as inteligências. Por exemplo, explicar com suas próprias palavras, fazer uma música, enfim. Aí você consegue memorizar os elementos chaves. E também utilizar os mnemônicos, que é coisas que são parecidas, né? Por exemplo, fui lá na casa de uma conhecida
e o nome do porteiro era Osmair. Aí o que eu falei? Ah, então não é Osmaior, é Osmair. Perfeito. Na hora que eu saí, eu falei, não é Osmaior, né? É Osmair. Pronto, nunca mais vou esquecer o nome dele. Criei ali uma brincadeira de palavras. Aí o porteiro da noite é Orlando. Daí eu falei, nossa, Orlando, Flórida, na Disney. Ah, legal. Então pronto. Agora. Então, enfim, isso é mnemônico, tá bom? Você criar uma brincadeira. Dizem que é uma das melhores técnicas para você decorar nome. Você criar uma brincadeira linguística, enfim, qualquer coisa, tá? Número 5, mostre o que você sabe. Se teste, pratica, pegue feedback, pede para alguém mais esperto que você fazer sentir burro. É importante se sentir burro, tá bom? Então, para não se sentir burro na prova ou para não se sentir burro na hora que você precisa, se sinta burro antes, tá? Se sinta besta antes, se sinta incompetente antes, porque da hora que você precisar daquilo, você já está tranquilo. É normal se sentir burro, infeliz, insatisfeito, irritado, querer tacar fogo em tudo no começo. Isso faz parte, tá bom? Todo grande líder, toda grande imperatriz se sentiu desconfortável em algum momento, tá bom? Não quer se sentir desconfortável, não dá nem para falar fica em casa, né? Porque, enfim, vai dormir, mais fácil. Número 6 é refletir, tá? Terminou a sessão de estudos, guarda tudo e pensa, como é que eu posso fazer para melhorar isso na próxima, ok? Beleza, então, a fase 1, criar uma mente de recurso. Qual que é a tua motivação? Qual foi o último sucesso que você teve na tua vida? Anote teus objetivos claramente. Relaxe, faz uma meditação, tira um cochilo antes, coma uma comidinha gostosa. Use afirmações positivas. Eu sou, eu consigo, eu posso. Tem um site de afirmações, ou até mesmo um vídeo de afirmações no YouTube já funciona. E planeje o seu tempo. Quanto tempo você vai estudar? Quanto tempo você vai estudar no dia, no mês, no ano? Ok? Estágio 2, conseguindo os fatos, tá? Então, no começo, tem que fazer o plano geral. O que eu vou conseguir fazer no final de tudo isso? Visual, use gráficos, visualiza, use os mapas mentais, tá? Auditivo, faça perguntas, leia dramaticamente, grave, escuta, grave, ok? Físico, use sua mão, anote, escreva em post-its, utilize objetos na tua casa, tá bom? Faça exercício físico enquanto você está escutando aquilo e falando, fazendo uma caminhada, tá bom? E o multissensorial leia, visualiza, diga em voz alta, escreva nas suas próprias palavras, utilize um colega para estudar junto contigo e revise antes de dormir, tá bom? Use a revisão espaçada. Estágio 3, explore utilizando as suas 7 inteligências, tá? 7 inteligências, você vai descobrir qual que é mais forte. Pega a que é mais forte para você e deixe ela implacável. Quando ela for implacável, pegue a segunda mais forte, depois a terceira mais forte, tá? Então, por exemplo, a linguística. Grave, debata, faça um brainstorm, faça uma discussão, faça anotações. Visual, faça ilustrações, fotos, desenhos, diagramas, faça um pôster, use imagens, use desenhos, use um mapa mental, tá? Físico, finja que você é um professor, finja que você está no lugar dos negócios que você está estudando, se mexa, escreva, use cartõezinhos, ok? A inteligência lógica ou matemática, tem A, E, I, O, U, que quais são as suas assunções, qual que é a evidência, qual que é a ilustração, qual que é a tua opinião ou conclusão, e o que é único, quais são os pontos-chave, tá bom? Faça uma lista, enumere, coloque a ordem, qual que é o mais importante, qual que é o menos importante, e utiliza um flow chart, que é um quadro de flow, aquele que, tipo um mapa mental, tá? Igual esse aí que a gente está fazendo. Parte interpessoal, que é pegar uma pessoa e comparar notas, ter discussões informais, um companheiro de estudos, ensinar essa pessoa, ensinar o que você sabe, tá bom? E a parte intrapessoal, que é refletir, por que isso é importante para mim, qual que é o interesse para o planeta Terra, para o universo, para Deus eu fazer isso, e comparar com seus conhecimentos prévios, o que você já sabia antes disso. E aí a parte musical, que é fazer um rap, fazer uma rima, fazer uma música, utilizar a música de fundo e também fazer um canto, né? Então, por exemplo, eu tenho uma frase que me ajuda com a ansiedade, que é tudo está dando certo, esse é o melhor resultado. É uma frasezinha que eu uso em momentos de pico de ansiedade, e eu tenho uma musiquinha que é tudo está dando certo, esse é o melhor resultado. Eu sou uma pessoa muito musical, então eu utilizo muito isso, tá? Respira fundo, ajeita a postura, vamos lá, que o bagulho é intenso. Qualquer coisa, pausa, reflita e vamos que vamos. Estágio 4 é memorização, tá bom? Então,
a escadinha de mestria é inconscientemente incompetente, ou seja, eu não sei que eu não sei. Aí, conscientemente incompetente, eu sei que eu não sei fazer, que eu não consigo. Aí você se torna conscientemente competente, ou seja, eu sei e eu sei fazer, eu consigo fazer. E aí depois você acaba se tornando inconscientemente competente, que é eu nem sabia que eu sabia, eu nem sei que eu sei, tá no automático. E por último, conseguir ensinar os outros também a se tornarem inconscientemente competentes. Todos os exercícios que eu passo nas nossas aulas são para tornar vocês inconscientemente competentes, ou seja, vocês sabem falar inglês, e assim, o meu foco não é que vocês aprendam inglês. Meu foco é que vocês tenham o inglês e usem o inglês para o dia a dia, para os passeios, para as viagens e também para os seus trabalhos, tá bom? Para a parte mental, foco mental. Imagina que você vai precisar realmente utilizar aquilo, reescrever isso, ensinar isso. Imagina que aquilo é muito importante para você naquele momento, tá? A memória é baseada em assunções. 70% é esquecido nas 24 horas, se não reforçar. São 49 a 600 observações que você precisa para conseguir botar aquilo fixo. E os 4 R's: revisar, registrar, reter e rechamar, ou seja, relembrar, ok? Aspectos de memória tem a curto prazo e longo prazo. Você tem que revisar, tá? Existe uma para visual, existe uma para auditivo, existe uma para kinestésica. Então tem que ler, tem que falar, tem que ouvir e tem que escrever, tem que usar o teu corpo, tem que fazer um teatro. O que é memorável? Memorável são as nossas primeiras ideias e as últimas ideias. Então crie vários começos e vários finais. Por isso a técnica Pomodoro, tá bom? Faz uma coisa única, estranha, tá? Uma coisa bem estranha. Com isso, você pode utilizar a técnica do palácio de memória. É só você pesquisar no YouTube técnica de palácio de memória, onde você vai criar uma casa ou utilizar a sua própria casa, e cada cômodo vai ter 5 objetos. Você pode colocar uma coisa em cada objeto, tá bom? É uma técnica utilizada por aqueles palestrantes antigamente, na época greco-romano. Eles decoravam palestras de 2 horas, 2 horas e meia, só utilizando essa técnica do palácio de memória, tá bom? Porque não tinha papel, não tinha celular, não tinha teleprompter, nada naquela época, ok? E a sequência ideal é relaxar, respirar fundo. 2, aprender. 3, intervalo. 4, faz um resumo. 5, faça anotações. 6, faça um breve review, né? Faça um breve resumo de tudo. 7, vai dormir. E aí, 8, faça um breve resumo depois que você acordar, ok? Sessão 7. Se precisar, pausa o vídeo e vai descansar, tá bom? Então, habilidades específicas de memória. Nomes, números, que eu esqueci, soletrar, e programa de fitness mental, que é decida lembrar, relaxa. Foque totalmente, faça intervalos, utilize memórias multissensoriais, use imagens mnemônicas, enumere os pontos-chaves, tá bom? Faça revisões depois de 1 hora, depois de um dia, depois de uma semana, depois de um mês, depois de 6 meses, tá bom? Tem o Power Reading, Power Writing, não precisa. Se mais quiser, é só você pausar o vídeo e ler, tá em inglês, traduza. Power Communication também não precisa. Estágio 5, mostre o que você sabe. E estágio 6, reflita. Então, estágio 5, mostre o que você sabe. Verifique a sua performance, tá? Dá uma nota para a tua própria performance. Envolva a tua família. Tenha um companheiro de aprendizagem. Faça círculos de aprendizagem. Crie um grupo, né? Crie um grupo para aprender isso. Tenha um mentor, um coach, um conselheiro. Pede ajuda, tá? Pede ajuda, me conte mais. Por exemplo, me dá um exemplo disso, tá? Técnica de 360 graus para ter um feedback, tá? Outra coisa, teste. Use cartões, use um caderno, use uma folha, use mapas de memória para você testar como é que está a sua memória. Pratique. Pratique, porque daí você acaba se tornando familiar com aquilo, porque você vê aquilo todos os dias, tá bom? E aplique, tá? Então, aplique, analise os erros, tenha coragem, faça bastante erros, tá bom? E, por último, reflita. Terminou a sessão de estudos, reflita. Top 1%. O que é top 1%? Tenha claros os objetivos, tome total responsabilidade pelo teu sonho, pelo teu objetivo, reflita e conclua como é que foi. Como que você aprendeu? O que foi bom? O que eu posso melhorar? E tenha um plano de progresso, pessoal. Vai anotando todas as horas e os momentos em que você estuda, tá bom? Quais foram os métodos mais fáceis hoje? O que funcionou melhor hoje? O que foi mais legal hoje? O que foi menos produtivo hoje? O que foi chato? O que não teve sucesso?
Analise como você aprenda melhor, tá? Veja o teu progresso e recompense o teu progresso. Se prepare para altos e baixos e se abra para as oportunidades. Jogue com suas forças e expanda além da sua zona de conforto, ok? Então, aqui, esse livro ele vai contar com todas as formas, mas o que eu tenho para resumo para você que está assistindo esse vídeo agora, tá bom? Qual que é a parte mais importante? Do instante que ele saiu do bloco de partida, Linford Christie sabia que ele ia ganhar o 1999 masculino 100 metros Olimpíada Dourada medalha. Tá? Então ele já sabia. A única coisa que eu tive que fazer era focar. Ele já sabia que ele ia ganhar, certo? É o famoso tudo está dando certo. Ele já tinha a parte mental toda trabalhada, ok? Então, antes de você entrar nos estudos, tá? Lembre que vai dar certo. Tem que dar certo. A única opção é que dê certo, tá bom? Você pode criar 1 milhão de desculpas para dizer que aquilo não vai dar certo. E não tem problema, tá ótimo. Fique à vontade. Você tem total direito de ficar exatamente onde você está ou até regredir durante a sua vida, tá bom? E você também tem total direito de ter sucesso, de estudar, de fazer acontecer, de ajudar as pessoas em sua volta a terem vidas melhores, tá bom? Essa é sua escolha. E eu não posso fazer isso por você, tá bom? Eu posso te dar as técnicas, as táticas. No final, o resultado vai ser 100% seu, ok? Fica à disposição do que você precisar. Um grande abraço e bons estudos. Como é que eu paro de gravar?